tudo bem com você? Que privilégio estarmos juntos mais uma semana e você tem nos acompanhado há tanto tempo aqui, mais uma semana para estudar esse tema, esse livro tão bonito, tão cheio de riquezas que é o livro de Isaías, e esta semana especificamente para estudar o tema de número 11. Você percebeu como passou rápido? Já estamos na 11ª semana de 13 que estaremos juntos aqui, tratando sobre Isaías, consolo para o povo de Deus. Eu quero mandar um abraço muito especial para todos os nossos irmãos, as nossas irmãs da Igreja Adventista, mas também de todas as outras denominações. Nós temos recebido o carinho de tantas pessoas, irmãos em Cristo, ou pessoas que talvez não frequentam uma igreja, mas gostam aqui de nos assistir, de aprender. Muito obrigado a você e eu espero que você continue conosco até o fim desta temporada, mas também para a nova que começa em abril e nós estamos preparando tudo com muito carinho para você. Que Deus te abençoe e que Ele esteja com você mais essa semana. E como eu disse para você, nós vamos estudar esta semana o tema de número 11, Amor em Ação. Esse é um tema muito importante. O livro de Isaías não apresenta apenas teologia, teoria, mas sim prática, como o povo de Deus deveria no passado e deve viver hoje. E para isso eu tenho dois convidados muito especiais aqui novamente. É muito bom receber pessoas a quem a gente conhece, a quem a gente admira. E eu quero começar aqui com o pastor Lélio Leles, que está conosco pela primeira vez nesta temporada e comigo também. Para você que ainda não conhece, o pastor Lélio, ele já passou por muitas áreas da igreja, já foi diretor de internato, já foi pró-reitor acadêmico, já foi coordenador de curso, mas há alguns anos já se dedica exclusivamente à área do ensino dentro da sala de aula. E atualmente o Dr. Lélio, ele ministra matérias da área da teologia sistemática, tanto na graduação quanto na pós-graduação do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia. É isso, Dr. Lélio. Seja bem-vindo e obrigado por aceitar o convite. Prazer, pastor Júlio, estar aqui com você, também com o pastor Carlos, e a minha saudação a você que nos assiste nesta hora. Vamos juntos refletir um pouco mais sobre a palavra de Deus, que trata do amor em ação. Amém. Muito obrigado, pastor Lélio. E também está conosco agora apresentando novamente para você que ainda não havia assistido, é a segunda vez que está conosco nesta temporada, o pastor Carlos Olivares. Pastor Carlos, ele ministra disciplinas da área bíblica no Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia. Talvez você esteja nos assistindo pelo canal da Igreja do UNASP ou do Adventistas Brasil, mas o professor Carlos Olivares ministra essas disciplinas e ainda com foco maior no Novo Testamento, Evangelhos, Teologia Paulina, Hebreus e todas esses livros maravilhosos do Novo Testamento. O pastor também dá aula de grego, né? Eu sei disso. Pastor Carlos, seja bem-vindo mais uma vez e obrigado por ter tirado um tempo na sua agenda, que eu sei que não foi fácil, para estar conosco aqui hoje. Muito obrigado pelo convite, sempre é uma alegria estar com você e agora com o professor também. Vai ser uma alegria poder explorar, entender e aprofundizar o conteúdo deste livro. Ok, muito obrigado. Nesse momento eu vou pedir ao pastor Lélio que faça uma oração para o início do nosso estudo, por favor. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, estamos em Tua presença, com o coração agradecido porque o Senhor nos permite a esperança da vida eterna e cuida de nós. Reconhecemos que o Senhor é nosso Deus, nosso Salvador. Pedimos que, por meio do Espírito Santo, nos abençoe na hora em que iremos partilhar a Tua palavra através da lição e abençoe também a cada um que está conosco a nos assistir. Tudo isso pedimos através dos méritos de Jesus Cristo. Amém. Amém. Para começarmos então, quero convidar você a ler comigo. Você já sabe que toda semana temos um verso para memorizar. Ele vai aparecer aí na sua tela, o verso para memorizar, que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 58, verso 10. Isaías 58, 10, que é um dos capítulos que estaremos tratando hoje. Acompanhe a leitura comigo, que diz assim: Se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos,
então a luz de vocês nascerá nas trevas e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O verdadeiro jejum que Deus espera de mim e de você, a verdadeira vida cristã que Deus espera de mim e de você, diz muito a respeito da forma como nós atendemos o nosso próximo. A forma como nós vivemos enquanto família. Às vezes é muito simples de ser um cristão internamente, dentro da nossa casa. Mas o que Deus espera de nós enquanto seus missionários para com os outros? Nós vamos tratar bastante deste tema esta semana, mas antes eu gostaria de começar introduzindo aqui o estudo do capítulo 55. 55 e 58 é o que nós iremos tratar essa semana. Eu já quero começar aqui lendo, pastor Carlos Olivares, o texto de Isaías 55:1, que diz assim: Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham e comprem e comam. Pastor, não há uma contradição aqui? O texto diz: venham e comprem. Se você não tem dinheiro, venha, compre e coma. O que está sendo ensinado aqui? Como entender essa aparente contradição de quem não tem recursos que pode comprar e comer? E qual é a abordagem que nós encontramos aqui no livro de Isaías relacionado à salvação, não só aqui, mas também lá no Novo Testamento, que é a sua área de estudos? Por favor, nos ajude a entender esse contexto. Principalmente quando nós estudamos um texto da Bíblia, a gente tem que pensar num contexto. É dizer, a gente não pode ir e pensar que o capítulo 55 está isolado do resto do livro. Isso não é uma ilha. Não é uma ilha, de jeito nenhum. Então, o importante é sempre pensar em termos de o fluxo do pensamento do autor. É dizer, como o autor tenta transmitir ou comunicar uma ideia. Então, quando nós vamos para o livro de Isaías, aparentemente é uma bagunça, né? Fala assim, nossa, fala de uma coisa, depois fala de outra. Especialmente os que são chamados de oráculos do Senhor. Porque aparentemente são ilhas, como você falou. Mas quando nós vamos para o capítulo 55, a gente tem que pensar contextualmente e já começar a pensar no capítulo 53. Um capítulo maravilhoso, um capítulo muito lindo, que nos fala referente ao servo sofrente, não? Ao servo do Senhor. Quando nós vamos para o capítulo 53, só pensando contextualmente, seguindo o fluxo do pensamento do autor, a gente nota, por exemplo, que no capítulo 53, verso 4, diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, etc. É dizer que tem alguém que está agindo como se fosse o Cordeiro de Deus, e está tomando as nossas fraquezas, os nossos pecados, nele, para que outro possa viver. Está nos substituindo, né? Ele vai morrer, exatamente. Ele vai morrer para que outro possa viver. Agora, com essa ideia em mente, e seguindo o fluxo de pensamento, a gente tem que pensar então, o autor do capítulo 55, que é Isaías, está pensando num servo sofrente, um servo que tomou nosso lugar, um substituto do mundo. Agora, no capítulo 54, que continua essa linha de pensamento, a gente vai notar que o que é magnificado é o amor de Deus, como Deus está preocupado pelas pessoas. E tem um verso em particular, que seria o 54:6, que diz assim: porque o Senhor chamou você como se chama a mulher abandonada e de espírito abatido, como se chama a mulher de mocidade, que havia sido repudiada, diz o seu Deus. É dizer que aqui tem uma imagem de rejeição, mas Deus está dizendo, olha, ainda que essas pessoas foram rejeitadas, eu vou aceitar outra vez. O amor de Deus é superior a essa rejeição. Então, pensando nisso, o servo sofrente que toma nosso lugar, que é o nosso substituto, pensando no amor de Deus no capítulo 54, agora nós podemos entender o capítulo 55. E o capítulo 55 é um paradoxo, em muitos sentidos. O primeiro é que como é que você vai comprar uma coisa, como você falou, se não tem dinheiro? E essa é a ironia da fala de Deus. Por quê? Porque, finalmente, é uma retórica, é uma pergunta que é respondida através do contexto.
como que você vai comprar se não tem dinheiro? Eu sei, a pessoa que nota o contexto poderia falar isso. Eu sei que não tenho dinheiro. Mas o interessante é como o verso continua. Vou ler outra vez para notar agora o contexto. Diz assim: a todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então, o primeiro elemento que a gente tem que notar é o fato que ele está dizendo: você tem que vir e comprar. Aqueles que não têm dinheiro. Mas como vou comprar se não tenho dinheiro? Não, é que não tem preço. É de graça. É de graça. Então, quando nós notamos esse detalhe, a gente começa a notar, olha, então quem pagou? Pagou o servo sofrente. E como é que isso é feito? Por causa do amor incondicional de Deus, do capítulo 54. Então, quer dizer que já Isaías, o príncipe evangélico, como era chamado antes, está nos dizendo que essa oferta, certo? Esse desejo de que nós possamos ter algo, vem finalmente de uma coisa que Ele já pagou. É dizer, que a salvação não é uma questão que a gente pode comprar, é uma questão que vem de graça por causa do amor dEle. Pensando nisso, o que é interessante é pensar agora num contexto antigo. A gente pensa na água, né? E fala assim, ok, então a água era importante e ainda é muito importante no Oriente Médio, sabe? Tanto assim, quando você vai para o Novo Testamento, você vê essa imagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo vai dizer, eu sou a água, né? Quem tem sede, venha para mim. E se fala dessa água de vida no capítulo 4 do Evangelho de João, no capítulo 6 e 7 do Evangelho de João, e no Apocalipse, no final. Aquele que quer viver e quer viver eternamente, venha e beba dessa água gratuitamente. Então, a imagem da água é uma imagem que nos leva a pensar no mais importante do ser humano. Agora, e isso é muito interessante, mas o vinho e o leite. A gente pensa, nossa, vinho e leite agora são questões que podem ser até separadas, que não são tão essenciais em algumas famílias. Mas no tempo do Isaías eram essenciais. É dizer, a água é um elemento, a leite é um elemento e o vinho é um elemento. Você pode ter uma festa e ter muita comida, mas sem vinho, no contexto antigo, nesse suco da vida, o suco da vide, não? Você não pode ter essa festa para poder celebrar. Então, quer dizer que o que está dizendo ele, ainda o mais barato e o mais caro, eu paguei. Ainda o que é essencial e que não é tão essencial, que é o luxo, eu paguei. O que você tem que fazer é acreditar. E ali a gente pensa no Novo Testamento. Mas outro detalhe interessante, que eu já vou concluir minha fala, está no capítulo 55, no verso 5, diz assim, eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu, virá correndo para junto de você. Então, quer dizer que Isaías está dizendo que essa água, ou esse convite, esse chamado, não é só para o povo de Israel, é para o povo gentio. Quer dizer que esse convite da salvação não é só para um grupo específico só, senão é para o mundo todo. E isso nos leva a pensar no Novo Testamento. Agora, o que me parece que é importante sublinhar é o seguinte, a gente nunca tem que esquecer que Deus pagou o preço, mas alguém teve que pagar o preço. É dizer que é de graça, mas não foi grátis. Sim. É importante sublinhar isso. É de graça para quem recebe, mas alguém precisou pagar. Alguém, então, alguns pensam assim, olha, então o servo sofrente pagou. Sim. Isso é interessante dentro do contexto de Isaías. Então, alguém pode pensar, olha, então, quer dizer que se alguém pagou Jesus Cristo, então eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar a Deus, porque é importante isso. Mas o que está dizendo o texto é algo diferente. O que está dizendo o texto, eu já paguei. Agora você tem que comprar. E esse comprar é uma metáfora para dizer que você tem que admitir na sua vida que o único Salvador é Jesus Cristo. Por isso, quando você vai para o Novo Testamento, você nota esse detalhe que aquele que quer perder sua vida, a perderá. É dizer que o compromisso é uma questão importante que a gente tem que nunca esquecer. Não significa
que porque ele pagou, a gente pode fazer o que a gente quiser. O ladrão na cruz, e de fato a palavra ladrão não é a melhor tradução, não? Malfeitor seria a melhor tradução, porque ladrão, aqui o professor Lélio e o doutor em direito, então talvez eu estou errado dentro do contexto brasileiro, mas eu sei que tem uma diferença entre furtar e roubar. Tem? Perfeito. Perfeito. Então, furtar é quando você entra em casa e todo mundo está dormindo e você rouba. Você não dá a ninguém. Estou correto? Mas roubar é pela força. Exatamente. É diferente. Roubar implica força e eventual dano ou risco de dano ao outro. Enquanto furtar, não. Furtar é algo oculto, se subtrai, se toma algo de alguém sem que a outra pessoa saiba, né? Por que isso é importante? Porque no primeiro século, os ladrões, os que furtavam, não eram crucificados. Os que crucificavam eram os que roubavam pela força, os assassinos. Então, quando você pensa no ladrão na cruz que Jesus perdoou, ele era uma pessoa, era um malfeitor de fato. Uma pessoa muito ruim, mas foi perdoada por causa que ele aceitou beber dessa água de graça. Isso é interessante pensar. Ele nunca fez nada para demonstrar isso. Porém, esse seria um exemplo. Mas quando a gente vai para Paulo, com Paulo é diferente. Ele teve uma vida para viver a experiência cristã. Então, alguém pagou, é de graça, mas agora eu vivo minha vida com Cristo, porque ele já pagou e vivo como servo sofrente. Então, me parece que essa imagem muito linda de Isaías começa falando dessa questão. Muito bom, pastor Olivares, essa questão do ser humano ter que vir e comprar, ou seja, Deus pagou todo o preço, mas há uma atitude do ser humano que não pode ser descartada, né? Esse vir comprar. E, pastor Lélio, Deus ele claramente apresenta para esses que aceitam comprar a comida e a bebida de Deus, não com ouro, com prata, mas pelo preço pago com o sangue do Cordeiro, Deus ele diz que tem caminhos mais elevados. Ele diz assim, porque os meus caminhos, meus pensamentos são muito mais elevados do que os de vocês. Assim como os céus são mais altos do que a terra, lá em Isaías 55, 8 e 9. Que pensamentos são esses? Que caminhos são esses? Perdão. O que Deus faz que é tão difícil do ser humano entender a ponto dele não revelar, ele só dizer assim, ó, o que eu faço, o que eu penso sobre vocês, para vocês é muito maior do que vocês podem imaginar. Como é que a gente pode entender um pouco isso? Essa é uma excelente pergunta, pastor Júlio, e nós podemos respondê-la, devemos fazê-lo, à luz da moldura que o doutor Carlos Olivares acaba de nos colocar, não é? No quadro do papel de amor prático de Deus, da Trindade. Portanto, quando a gente lê Isaías no capítulo 55, especialmente os versos 6 a 13, você em casa pode reler esse texto, não é? Faz parte da nossa lição. A gente encontra ali, dentro do contexto já colocado pelo pastor Carlos, que Deus, ele é superior ao homem. Superior como? Ele é superior pelo caráter e pela natureza. Esse é o enfoque, me parece, ali no texto. Superior pelo caráter e pela sua própria natureza, pela essência, porque o caráter de Deus é perfeito. Deus é amor. Quando a gente olha no Antigo Testamento, a gente encontra várias vezes o próprio Deus se autonominando como eu sou. Portanto, Deus é. Ele é a suprema perfeição. E quando a lição trata de amor, amor em ação, e nos leva aos capítulos 55 e 58 de Isaías, à luz dos capítulos 53 e 54, e olhando um pouquinho também para os 59 e 60, a gente acaba por ver nesse contexto que Deus primeiro nos ama. Deus
primeiro entregou por amor o seu filho, que é o servo que sofreu no nosso lugar. Porque Deus primeiro nos ama, e aí a gente tem aquele texto muito conhecido de João 3,16, não é? Porque primeiro a Trindade estendeu a sua mão. Primeiro a Trindade nos ama, nos amou de modo prático no sacrifício, que é o supremo presente de Jesus Cristo. Significa que isso revela que Deus é amor. Um outro texto conhecido, 1 João 4,8, nos diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A gente conhece esse texto desde criança na escolinha sabatina. Então veja, nesse contexto, a gente vê que o povo de Israel ali precisava de conversão. Várias vezes destes capítulos, Deus faz o apelo para que houvesse a conversão. O apelo para que eles deixassem de ter uma religião formal, para que de fato amassem. E desse ponto de vista, aí nessa questão da superioridade de Deus, os pensamentos de Deus mais altos, Deus está tão distante em grau de superioridade do ser humano quanto o céu está da terra, a gente pode entender algumas coisas. Porque Deus ama. Aqui são inferências lógicas, não é? Vamos fazê-las aqui agora. Porque Deus ama. Aquele que está ligado a Ele pode amar. Segundo lugar, porque Deus nos chama à conversão, já que Ele pagou o preço e, portanto, nos cabe apenas aceitar. O preço é impagável para o ser humano, não tem como ser pago, não é? Por isso, comprar sem dinheiro, como o pastor Carlos acabou de falar. Porque Ele pagou o preço, nós temos a oportunidade de nos convertermos a Ele. E, finalmente, o homem convertido, e daqui a pouco a gente aprofunda isso, ele vai conhecer a Deus, vai imitar o caráter de Deus e será testemunha abençoadora. Se a gente olha, portanto, pastor Júlio, o capítulo 55 de Isaías, me parece que nos versos 6 a 13, nós podemos olhar ali o que é a superioridade de Deus, em termos de caráter perfeito, em termos de natureza perfeita. Deus é o supremo amor, em ação, o título da nossa lição. E aí, podemos dizer que nos versos 6 e 7, Deus chama a conversão. Depois de fazê-lo, versos 8 a 11, aparece a superioridade de Deus e, finalmente, nos versos 12 a 13, o convertido, aquele que imitar o caráter de Deus, é uma inferência lógica que estamos a fazer. O Novo Testamento, por óbvio, especialidade do pastor Carlos, aprofunda demais isso em vários textos, cartas paulinas, os próprios evangelhos, nada mais são, junto com o livro de Atos, do que um relato do amor em ação, não é? Quem assim o fizer, se o povo de Israel naquele tempo se convertesse e fosse para além da formalidade vazia e fria de um culto religioso e essencialmente imitasse a Deus, estivesse sob o poder de Deus e fosse um povo amorável e amoroso, primeiro amor a Deus, como sabemos lá em Mateus, e em segundo lugar, ao próximo como a si mesmo, se ele assim o fizesse, seriam testemunhas abençoadas e abençoadoras, instrumentos de Deus para os gentios. Então, o pastor Lélio colocou aqui, pelo que eu estou entendendo, o plano de Deus era que, ao pagar o preço, houvesse uma conversão, uma mudança de vida do seu povo e que eles passassem a amar os outros assim como foram amados por Deus. É isso, pastor Carlos? Estava pensando o que o pastor Lélio estava falando, me pareceu muito interessante, de fato, essa reflexão, não, sistemática das ideias, enquadrar os conceitos, é pensar na questão do amor de Deus, como é que o princípio motivador dentro da Bíblia sempre está dirigido em torno a essa questão, o amor, não? O amor, mas é porque Ele nos amou primeiro, etc. Mas me parece interessante pensar que, ainda pela eternidade,
a gente vai tentar refletir e pensar como é que esse amor foi transmitido ou aplicado para os seres humanos. Por quê? Porque me parece que quando nós vamos para a Bíblia, a gente sabe que Deus ama. Mas por que Ele nos amou? A gente pode falar porque Ele nos ama. Mas qual é a explicação? Por que Ele nos ama? A gente pode pensar porque a gente é boa? Não, a gente não é boa. Então, por que nos ama? E isso é chamado de um mistério, que ainda que um mistério que foi revelado na cruz, ainda continua sendo um mistério. Uhum. Por exemplo, para mim, é até chocante quando eu leio os evangelhos, e nos evangelhos eu noto que quando Jesus está ali na cruz e começam a questionar essa questão, ele fala, olha, eu posso falar para que uma legião de anjos venha e me defendam. É dizer que os anjos estavam, estou pensando assim em termos narrativos, né? Estavam rodeando a cruz, os anjos olhando com a boca aberta e falando que seu rei estava tomando o lugar dessa raça vil e impura. Então, os anjos estavam contemplando esta cena e dizendo, o que é isso, né? Então, o amor de Deus é o amor que a gente explica na cruz, mas não significa que a gente continua entendendo o amor de Deus. Tanto assim que quando a gente vai para o capítulo 17 de João, Jesus vai dizer, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, o que é a vida eterna? Estudar. Estudar o quê? O plano da salvação. E assim o faremos por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Agora, pastor Carlos, eu tenho uma pergunta para o senhor, baseado no que o Dr. Lélio comentou. Se Deus amou, se deu, pagou o preço como o senhor disse, e a partir daquele momento, o pastor Lélio colocou que Deus tem planos elevados, pensamentos elevados para os seus filhos. Por que é que em Isaías 58, nós estamos entrando nele agora, e eu gosto muito desse capítulo, Isaías 58, há um chamado aqui ao profeta a dar um anúncio para esse povo de Deus. O anúncio aqui não é para os ímpios, é para aqueles que guardavam o sábado, que diziam amar a Deus. E ali é dito que o jejum que eles estão fazendo não é o verdadeiro jejum que Deus esperava, e Deus está claramente reclamando do povo. Afinal, o que estava acontecendo? O senhor vai nos introduzir aqui depois, o pastor Lélio vai falar sobre o jejum nas contendas, mas o que estava acontecendo aqui? Por que Deus estava reclamando desse povo que, na teoria, teve o preço pago e deveria ter uma atitude diferente para com os seus irmãos? Novamente, me parece que é importante pensar no contexto. Perfeito. Mas agora um contexto que está ligado nas palavras que são ditas dentro deste oráculo. E, por exemplo, no capítulo 58, verso 1, diz, grite a plenos pulmões, na minha versão, não? Não se detenha. Erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Depois, no verso 3, dizendo, por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu nem levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses. Então, o contexto tem que ver com uma festa em particular no povo de Israel. Essa festa era o dia da expiação, o Yom Kippur, não? Perfeito. Era uma festa que levava as pessoas, primeiro, em termos audíveis, porque vocês escutavam a trombeta, aparece o texto na trombeta, não? Onde você tem que jejuar, o que me parece que é interessante também, que alguns têm notado, o autor da lição também nota isso, que o único lugar que você vai encontrar na Bíblia onde você está obrigado a jejuar vai ser nesse texto do dia da expiação. Isso é interessante também. Sim. Não é uma obrigação do povo jejuar, mas é uma obrigação naquele momento, naquela festa particular, que o povo jejuasse. Jejuasse para quê? Para se humilhar. Então ali eles vão perguntar, a gente está humilhando, mas você nem nota isso. Então dentro desse contexto, um contexto de juízo,
juízo, não? Isso é importante também pensar nisso. É um conceito de condena. Deus está dizendo, olha, no momento mais importante de Israel, no momento onde você tem que se comportar melhor, você está jejuando de um jeito ritualista. E eu já pergunto para o senhor, eles estavam sendo verdadeiros seguidores de Deus aqui? Bom, a questão é assim. O foco, a crítica de parte de Deus para o povo do jejum que eles estavam realizando era porque o jejum era ritualista. O que significa isso? Que eu faço uma coisa simplesmente porque eu tenho que fazer, mas não vem do meu coração. Agora, pensando no Novo Testamento, isso é interessante sublinhar isso, porque alguém poderia pensar, olha, tem 10 dias de oração e um dia de jejum na igreja, não? Então, se não é obrigatório, então eu estou livre. Mas é interessante pensar no Velho Testamento que, ironicamente, os povos que jejuam são os povos pagãos, sabe? Em Jonas, o Nínive, eles jejuam e são perdoados. Isso é interessante também. Nós encontramos muitos elementos de religiões pagãs que são introduzidos no contexto de Israel, né? Deus usa esses elementos. Mas o interessante é que, ironicamente, eles jejuam e são perdoados. Eles jejuam e refletem nos pecados que eles têm para que Deus abençoe e perdoe eles, como no caso de Jonas. Então, a gente poderia pensar, então, quer dizer que a gente está livre. E a gente não tem que jejuar. Mas quando a gente vai para o Sermão do Monte, no Sermão do Monte a gente vai notar, no capítulo 6, uma crítica de Jesus Cristo contra o ritualismo judaico do seu tempo. No capítulo 6, a gente pode ir, me parece importante esse texto, para refletir, em Mateus capítulo 6, desculpa se eu falei outro texto, Mateus capítulo 6, Sermão do Monte, né? Ali no Sermão do Monte, ali você vai notar que Jesus vai falar respeito às esmolas, Jesus vai falar respeito à oração, e depois no verso 16, ele vai falar do jejum. 3 elementos que eram muito importantes, que são essenciais na vida religiosa, é dar esmola, ajudar aquele que precisa, a oração, para ter uma comunicação com Deus, e o jejum. Então, por que é interessante isto? Porque Jesus vai criticar os 3, mas ele não vai dizer que você não tem que dar esmola, que você não tem que orar e que você não tem que jejuar. De fato, no capítulo 6, verso 16, diz assim, quando vocês jejuarem. Então, deve continuar. Ele está esperando que seus filhos e filhas jejuem. Não está dizendo que isso acabou. Pode continuar. Perfeito. Agora, qual é o foco da crítica de Jesus Cristo? Que é o mesmo foco que você pode pegar no capítulo 58 de Isaías. É o ritualismo. É pensar que eu faço isso e pronto. Minha vida está pronta no céu. Já estou salvo. Por exemplo, alguém pode dizer, olha, eu estou dando meu dízimo, estou indo para a igreja, estou jejuando, mas ele chega em casa e bate na esposa. Isso é ritualismo. Ele não está entendendo a mensagem do símbolo, da ordenança, entendeu? É dizer que se alguém, por exemplo, fala, olha, eu jejuo, mas depois do jejum, ele vai e assiste um filme pornográfico, ele é só ritualista, porque o foco está no rito. Então, Deus estava enraivado, encolerizado com os israelitas, porque eles tinham tornado esse dia da expiação em um dia ritual. O dia mais importante, onde eles teriam que aceitar o perdão de Deus no Yom Kippur e começar o dia novo, o ano novo, certo? Essa era uma questão das festas judaicas. O ano novo, o 1º de janeiro, começar um ano novo limpos, em paz com Deus. Eles estavam fazendo coisas erradas. Eles estavam pensando nos seus próprios interesses. Mas eles falavam, a gente está jejuando. Você nem nota isso, mas a gente está jejuando. Quer dizer que esse jejum era um jejum mentiroso. Mas o interessante e a ironia é que você não pode enganar a Deus. Você pode enganar a todo mundo, sabe? Você ser o melhor ator e ganhar o Oscar, não? Ganhar os prêmios ali, o Globo de Ouro, sei lá, os prêmios da academia, não? Não enganamos.
mas a Deus você não engana. Então, o ritual é um problema enorme dentro do mundo cristão. Por quê? Porque Jesus vai dizer assim, olha, vocês têm uma religião, mas sem na verdade. Por isso vocês dão esmola, vocês oram em público, todo mundo está olhando para vocês, mas você tem que olhar ali também em privado. E dar esmola assim que sua direita sabe o que faz sua esquerda, etc. Então, me parece que essa seria a grande crítica, que esse seria o grande contexto de por que Deus está com raiva de Israel. E agora, pastor Carlos, aproveitando essa sua introdução aqui, pastor Lélio, afinal de contas, então, o que estava acontecendo na prática? E aí eu quero lhe perguntar, o que o povo estava fazendo ou que não estava fazendo a ponto de esse jejum não ser aceito por Deus? Eu tive o privilégio, algum tempo atrás, de escrever um artigo sobre este capítulo. Você que nos escuta, se procurar aí Isaías 58 e a justiça social, você vai encontrar. E uma das coisas que eu descobri e coloquei ali é que me parece muito claro, primeiro, há uma ligação desse evento com o ano do jubileu. Você encontra lá no artigo, tem essas informações. Mas o que mais me chama a atenção é a frase de um autor que diz assim, um povo que queria ser libertado por Deus, mas não queria libertar os irmãos. Fala para nós o que estava acontecendo na prática aqui. Ok, pastor Júlio. Eu queria só retomar um ponto antes. Claro, fique à vontade. Quando a gente vê aqui o povo de Israel, no capítulo 58, verso 3, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos nossa alma e tu não o levas em conta? Desculpa lhe interromper, parece que a gente diz hoje no popular, parece que agora o rabo está abanando o cachorro, né? Parece que o papel se inverteu, é Deus que tem que prestar conta para o povo. Exatamente. Então, você tem toda a razão, pastor Júlio, e o pastor Carlos colocou aqui, o doutor Carlos, muito bem, que o povo estava num ritualismo, seguia as formalidades de uma religião, a religião que Deus havia estabelecido para eles, mas o coração não estava ali. Mas eles não estavam, vamos dizer assim, convertidos verdadeiramente. Perfeito. E a consciência, me parece, estava tão obliterada, depauperada, distante, que primeiro, como você bem diz, eles inverteram o papel, eles começam a interpelar a Deus. Agora, o centro era a vontade deles, o eu deles, não era o que Deus queria. Segunda questão, eles estavam com a consciência tão contaminada pelo pecado, que eles, nesta interpelação de Deus, eles diziam assim, olha, nós estamos fazendo tudo o que o Senhor pede. E por que o Senhor não nos atende? Eles nem conseguiam enxergar, porque estavam imersos em pecado, que eles eram desprovidos do amor de Deus na vida, que eles praticavam condutas hipócritas, sem que isso correspondesse com o que Deus espera de um verdadeiro servo dele, um filho dele. Então, isso me chama muito a atenção. Agora, na questão da justiça social em Isaías, e aí nós estamos ali no capítulo 58, me chama a atenção, pastores, o seguinte, nos versos 1 a 5, fica muito claro esta hipocrisia do povo. Um povo que fora libertado por Deus da escravidão e que escravizava outros. Um povo que, milagrosamente, pelo poder de Deus, saíra de uma opressão sofredora e agora se tornara opressor. Perfeito. Um povo que, quando estava no Egito, tinha dificuldade com comida, com roupa, e agora era insensível à necessidade das pessoas que estavam ali próximas dele. Seus irmãos. Seus irmãos, inclusive. Então, veja, nesse contexto, o que Deus pedia ao povo de Israel, e que me parece, você que nos assiste, Deus pede a nós hoje também. Primeiro lugar, uma religião verdadeira, que nós, sinceramente, obedeçamos a Deus, que nós, porque salvos, porque justificados pela fé, tenhamos os frutos do Espírito lá de Gálatas, não é? Neste contexto, portanto, o que acontece?
Deus está a pedir o amor verdadeiro do seu povo. Ele diz, olha, vocês cumprem rituais, vocês de modo não sincero estão praticando a religião, mas na essência o caráter de vocês não foi transformado. Perfeito. Vocês são malvados, vocês são ímpios, vocês são opressores. E aí Deus, portanto, faz o apelo para que o povo se converta dos maus caminhos, não é? E Deus pede que o amor seja a tônica disso, versos 6 e 7. E Deus, sempre muito maravilhoso, não é? Nos versos 8 a 12, ele diz quais serão os resultados para o seu povo se começar a praticar o amor em ação, se de fato se converter, se de fato seguir nos caminhos de Deus. São bênçãos fantásticas e inimagináveis para eles e para a descendência deles. Portanto, me parece aqui, pastor Júlio, na sua pergunta, que o apelo de Deus é para que nós verdadeiramente estejamos convertidos. Aceitemos de inteireza de coração, de mente, o que Deus nos oferece, que é um presente fantástico, a graça dele. E que se nós assim o fizermos, aí sim, mais do que algo exterior, mais do que algo ritualístico, nós estaremos, na essência, refletindo o caráter de Deus. E se Deus é amor, nós estaremos a praticar o amor em ação, não oprimiremos, partilharemos solidariamente aquilo que temos, faremos com que outros venham ao caminho de Deus pelo testemunho de uma vida. Tremendo. Eu queria comentar sobre o que o professor estava dizendo, como é que, estou tentando pensar nisso, não? Como é que um povo que tem essas festas para relembrar o poder de Deus, a salvação, exatamente, que começa antes, depois tem 10 dias, certo? O Rosh Hashanah, Yom Kippur, que tem um distanciamento, que tem muitos símbolos, sabe? Isso é interessante. Tem muitos símbolos para relembrar. E o ser humano sempre está enfocado em símbolos. De Não fato, há a linguagem tem muitos símbolos. Não há desculpa para esquecer, não é, pastor? Não tem desculpa para esquecer. Então, eu sempre penso que talvez uma forma de entender esse esquecimento ou essa atitude negativa que eles têm referente a Deus talvez vocês vão concordar comigo, não, mas que nesse ritualismo a gente tem um problema que é a rotina. Me parece que o fato de que a gente faz sempre as mesmas coisas, esquecendo o significado do que realmente é. A gente, por exemplo, tem um momento muito lindo que a gente experimentou aqui na igreja 2 sábados atrás, que foi a ceia, não, a Santa Ceia, que é um momento de símbolo, sabe? É um ritual simbólico também que a gente faz, não sempre. E isso está interessante. Se a gente fizesse talvez sempre, seria diferente. Mas já por um ano a gente não participou em nenhuma e a gente participou. E esses símbolos, não, de saber que o corpo, que o sangue, o que representa, nos ajuda a relembrar. Mas a rotina, pensar que o que eu faço é uma obrigação e essa rotina me permite ter salvação, nos faz esquecer o capítulo 55. Capítulo 55 eu paguei. No capítulo 58, eles estão dizendo essa pergunta retórica, a gente está pagando. Você tem que agora responder. A gente pagou, você faz. Estamos no mesmo patamar. Exatamente. Estão dizendo isso para Deus, né? Então, talvez a rotina seria o grande problema nosso. De pensar que eu faço isso, ok, eu vou fazer, eu sei que tenho que ir para a igreja o sábado, eu sei que tenho que fazer isso. Eu estou fazendo, então está tudo bem. Já meu listado de vida, como é o bucket, não? O que eu já tenho que fazer cada dia para eu ganhar o céu, já foi ticado, já foi feito. Então, me parece que esse seria o grande problema nosso. E o grande problema de Israel estava referente a isso. Por isso é interessante nunca esquecer que esse fluxo de pensamento, não? Antes de criticar, ele falou, olha, mas eu paguei.
Então, me parece que isso é importante. Por quê? Porque muitas vezes a gente fala assim, por que eles fizeram isso? A pergunta real é, porque a gente ainda continua fazendo a mesma coisa. Essa é a pergunta real. Você que está em casa nos assistindo, você percebeu? Percebeu que aqui Deus ele se deu, ele pagou o preço por um povo que depois simplesmente escolheu seguir uma vida longe dele. Um povo libertado por Deus que não libertava os seus irmãos. Um povo que foi alimentado por Deus no deserto, não partilhava mais as coisas com seus irmãos. E o que o pastor Carlos, o pastor Lélios colocaram aqui hoje é essencial para mim e para você. Nós podemos ser os melhores cristãos do mundo, entre aspas. As pessoas podem olhar para nós e dizer assim, eu queria que meu filho fosse igual a você, eu queria que meu marido fosse igual a você. Mas lá no fundo, de forma bem honesta, se o amor não nos motiva a fazer tudo o que fazemos, é mero formalismo, é mera formalidade. E naquele dia Jesus vai olhar para nós e dizer simplesmente assim, apartai-vos de mim, porque não vos conheço, eu não sei quem são vocês, vocês não praticaram o bem, vocês praticaram o mal. Pastor Carlos Olivares, a última interpelação ao Senhor de hoje, desta semana. Agora então, e nós aqui, você que nos assiste, nós como adventistas do sétimo dia, gostamos muito de bater no peito e dizer as palavras dos versos 13 e 14 de Isaías 58. E o senhor certamente vai tocar nesse ponto. Que relação tem e por que Isaías traz todo esse contexto? Porque Deus traz esse contexto de briga, contenda, de não atendimento à necessidade dos próximos, relacionado ao sábado e ao dia da expiação, como nós lemos anteriormente, já complementando. O que isso nos ensina de como deve ser o meu sábado hoje, o sábado daqueles que professam ser cristãos? Qual a relação? Bom, o autor da lição nos lembra ou relembra, não? Que este sábado, na verdade, em termos contextuais, tem que ver com o sábado do dia da expiação. Sim, perfeito. Pensando nisso, a ironia está em que esse sábado teria que ser muito especial mesmo, não? Era o dia uma vez ao ano, né? Isso, era um dia de juízo, um momento para relembrar, mas pensando que o princípio que está presente ali poderia também ser extrapolado para qualquer sábado do ano, não? Os 52 sábados que a gente tem no ano, a gente não teria problema em pensar que esses mesmos princípios poderiam ser aplicados para a nossa vida e nossa relação com Deus no dia sábado. Agora, pensando que o pastor ele estava falando, essa crítica de parte de Deus que está dando em contra dos israelitas, do fato como eles estavam pensando neles, sempre neles. A palavra egoísmo, uma palavra interessante, não? Onde eu sou aquele que tudo gira, não? Sou o mais importante. Então, quer dizer que essa percepção egoísta, você pode curar ela num dia especial, onde você se lembra de que você é ninguém. É um dia preparado para a gente se lembrar que a gente não é nada. Por isso a questão da linguagem é interessante, porque quando você vai para o Êxodo, lembra-te. Como que se fala? Lembra-te. Lembra-te, não? Lembra-te. Sempre tem vezes que eu fico confundido aí com a conjugação dos né? verbos, não? Lembra-te do sábado. Em outras palavras, alguns falam, olha, lembra-se que porque o sábado foi feito antes, ou lembra-te, não? De que um dia é essencial na sua vida. E por que é essencial? Porque naquele dia, inclusive, o servo tinha que descansar. Até o animal tinha que descansar. Era um dia onde, democraticamente, todo mundo... Somos iguais. Era igual. Então, quando a gente pensa no capítulo 58, verso 13, se vigiarem os seus pés, para não profanarem no sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses. Novamente, se você no sábado se lembra que você não é ninguém e que você existe só porque Deus criou você, sua visão do mundo vai mudar. De agora você vai começar a experimentar a conversão, que o professor Leo estava falando, que você
muitas vezes, o que a gente muitas vezes esquece, esse presente das águas, o sábado, é o clímax, sabe? É o maior presente que a gente pode ter. Porque naquele dia a gente lembra que tudo o que nós temos é de graça. Tudo o que nós temos é de graça, partindo pela nossa própria vida. Eu existo porque um dia Deus me criou. Eu existo por quê? Porque Deus me dá trabalho. Quando me dá trabalho? 6 dias da semana. Em 6 dias eu tenho trabalho. Em 6 dias eu posso me enfocar no trabalho. Mas no 7º dia, é um foco em Deus. E ao me enfocar em Deus, Jesus Cristo vai dizer, olha, se enfocar em Deus significa me enfocar no outro. Então, se alguém está sofrendo naquele dia, você tem que ajudar essa pessoa. Mas, normalmente, o ritualismo, levou para que o povo judeu daquele tempo pensasse que uma ovelha era mais valiosa que um ser humano. Porque se a ovelha caísse no buraco, eles tirariam. Mas se o irmão estivesse passando fome, eles não estavam nem aí. Mas por que a ovelha? Porque a ovelha era deles. Sim, claro. Seus próprios interesses. Com certeza. Mas, quando você vai e ajuda o outro, Perfeito. esse outro é do Senhor. Não é você. Não é seu próprio interesse. São os interesses de Cristo. Então, por essa razão, esse conflito que Deus teve com os líderes religiosos não foi em relação a como tenho que guardar o sábado. Senão, o problema foi qual é o propósito real do sábado. E o propósito real do sábado é para que eu pense que é uma delícia. E por que uma delícia? Porque eu estou pensando em Deus. E eu esqueci de pensar em mim. Mas assim, com a mão no coração, hoje, a gente pensa na gente. A boa comida, sabe? É interessante o senhor colocando aí, e eu já vou depois engrenar aqui ao pastor Lélio. Hoje, nós muitas vezes, e aqui fica um apelo para você que nos assiste, e até para os nossos líderes da igreja. Eu conheço amigos que são pastores que já disseram assim, pastor Lélio, eu não realizo mais reuniões de comissão da igreja no sábado, a não ser que seja um assunto evangelístico, porque eu tenho 6 dias para tratar de questões administrativas. Eu hoje procuro deixar os irmãos livres para ir à natureza, para estar com seus filhos, porque muitas vezes o que acontecia? Alguém ligava para... Já aconteceu comigo? Alguém ligava, um parente, alguém queria vir à nossa casa. A gente dizia assim, olha, vem no domingo, porque sábado não dá. Sábado eu estou ocupado, eu estou na igreja o dia inteiro. E aí o almoço de sábado, que poderia ser com a minha família, com alguém que não conhece a Deus, eu poderia aproveitar a oportunidade, acaba sendo um dia cheio de atividades e o sábado deixa de ser o dia da família. Né? E nós transformamos isso num outro dia. Pastor Lélio, dentro desse contexto, foi só aqui também abrir meu coração para vocês, acho que vocês têm o mesmo pensamento, o sábado tem que ser deleitoso para os membros da igreja, mas também para o pastor, para a família do pastor, para todos, porque nós somos iguais, somos igualados nesse dia. Mas, pastor Lélio, me diga uma coisa importante aqui. O texto de Isaías 55 diz que as pessoas estavam gastando dinheiro naquilo que não era pão, comprando aquilo que não era necessário e parece que nunca se satisfaziam, né? O suor caía do rosto, mas nunca resolvia os problemas. E parece que hoje a gente trabalha, mas a gente nunca está satisfeito. A gente nunca está satisfeito com o carro que tem, com a casa que tem, com a roupa que tem. Quais as lições que nós aprendemos aqui e como não cair nessa armadilha do consumismo? E parece que isso acontecia com o povo. Não, meu dinheiro é meu, eu ganhei pela minha força, eu tirei meu dízimo, tirei meu pacto, Deus não tem nada a ver com o que eu faço com o resto, com o que sobra, não estou nem aí para o meu irmão que tem uma conta de água para pagar, uma conta de luz, precisa de comida e tal. Como isso nos ensina a não cair na mesma armadilha hoje e como podemos ser mais abnegados, ou seja, mais cristãos, não só na teoria, mas na prática em nossos dias? Pastor Júlio, a sua pergunta me parece resume muito bem o sentido da lição.
Pastor Carlos, Dr. Carlos e eu, juntamente com você, temos dialogado aqui sobre o tema amor em ação. Talvez tenhamos que olhar mais para o exemplo de Deus, a nós mostrado, sobretudo, por meio da encarnação de Jesus Cristo. Amor em ação já não é simples para falar, mas é ainda mais difícil de praticar. É verdade. Deus primeiro dá o exemplo. Ele nos amou primeiro, supremo sacrifício. Mas além de dar o exemplo, Ele nos recomenda este caminho como uma bênção. Não é que Deus quer que nós nos sacrifiquemos, que nós soframos. Deus quer que nós sejamos felizes. Amém, é verdade. E sermos felizes passa, em primeiro lugar, por colocar Deus no trono da nossa vida. Quando o meu eu, o seu eu, fica no lugar que é de Deus, a gente passa, como diz um texto em Isaías, a ter uma vida de inquietudes, a ter uma vida de medo do futuro, porque o eu nunca é a resposta para ter uma vida de felicidade e paz. Agora, a grande questão é como fazer isso, é como resolver esta equação. Deus primeiro dá o exemplo, pedagogicamente devemos imitá-lo, inclusive. Deus pede que nós amemos a Ele em primeiro lugar, porque aí o centro da nossa vida será Ele. Isto significa o mandamento: não terás outros deuses diante de mim, e nem fazer imagem de escultura. Não teremos ídolo, portanto, nesta situação. E se nós amarmos verdadeiramente a Deus, em primeiro lugar, nós teremos amor próprio verdadeiro. Perfeito. Não porque sejamos alguém importante, mas porque para Deus nós somos importantes, apesar de não sermos nada nem ninguém. Ora, se Deus, que é o Senhor do universo, nos ama, embora insignificantes, pecadores, falhos, miseráveis, que dependemos inteiramente do supremo presente, que é a justiça de Deus, então a nossa autoestima pode ser melhor desse ponto de vista, em Deus e por Deus e para Deus. E finalmente, se nós tivermos esta espécie de amor, amor a Deus em primeiro lugar, porque Ele nos ama, amor verdadeiro a nós, sem idolatria, sem o que eu costumo chamar de egocentrismo. Perfeito. Nós vamos ser capazes de amar o semelhante. Agora, como amar o semelhante e por que amá-lo? Em primeiro lugar, o Novo Testamento diz para nós claramente que a essência da vida cristã, o supremo dom, o presente de Deus para nós, depois da salvação, quando já estamos justificados, é o amor. Se a gente olha 1 Coríntios 13, o amor é o que há de supremo, porque Deus se revela como amor e nós podemos nos revelar. Mas a coisa vai adiante. Eu gosto muito de dois textos. Um deles, o livro de 2 Pedro, não vamos ler, o tempo não permite, capítulo 1, versos 5 a 7. A senhora White fala que é uma escada em que nos aproximamos mais e mais de Deus, nos relacionando com Ele. É o caminho da santificação. O degrau mais alto nessa escada, lá em 2 Pedro, é o amor. Porque o amor é muito difícil. E não só isso, quando a gente olha para os frutos do Espírito, um deles é o amor. Amor é uma palavra tão desgastada. A gente nem gosta de usar essa palavra. É verdade. A gente prefere falar de afeto, de solidariedade, de assistência social. Gera compromisso, né? Porque gera compromisso. Gera desconfiança das pessoas, no seguinte sentido: estão falando de amor, mas isso não seria hipocrisia. Por isso nem se fala no mundo atual desta palavra, mas na Bíblia
ela está no centro da narrativa do plano de salvação. Perfeito. Desse ponto de vista, portanto, para encerrar aqui a minha participação, basta-nos saber o seguinte: Deus nos permite amar, se nós o aceitarmos. Em segundo lugar, somos salvos pela graça de Cristo, pelo sacrifício dele, pela justificação dele, pela fé. Mas nós vamos ser chamados a prestar contas do amor que tivemos em Cristo, ou do desamor, usando aqui um neologismo. Desamor é a indiferença, é não sentir nada, é não se preocupar com o outro, é não ter a sensibilidade para o sofrimento do outro, é não acolher o outro emocionalmente, porque amor é mais do que dar dinheiro para o outro. Perfeito. Amor também implica acolhimento psicológico, amor implica solidariedade e auxílio espiritual. Amor é muito amplo. Desse ponto de vista, como amar? Talvez seja essa a pergunta que a lição quer que cada um de nós, e você que nos assiste, reflita a respeito. Só é possível amar pelo poder de Deus, aceitando o que Deus quer para nós. Agora, a palavra aí é aceitação. Se nós não quisermos aceitar, não haverá amor em ação. Mas se aceitarmos, o amor em ação existirá, me parece o resumo da lição, e como testemunhas, muito mais do que palavras, é importante o exemplo de vida. E esse não é fácil. Como testemunhas, nós poderemos mostrar quem é Deus e, portanto, trazer mais pessoas para perto de Deus, se relacionando com Ele, porque vão dizer: eu quero conhecer esse Deus que ama. Estava pensando no resumo que Jesus Cristo fez respeito à lei, não? E me parece que esse resume, de fato, o que o professor estava dizendo. E me parece que também, teologicamente, nos dá uma luz referente a como lutar contra esse ritualismo, não, que está presente na nossa vida. Ele fala que primeiro temos que amar a Deus. Tudo começa com Deus. Temos que amar a Deus. Mas depois ele vai dizer uma coisa que é um eco do Velho Testamento, de fato, o livro de Levítico, porque Jesus Cristo é o grande intérprete que a gente tem, não? O maior e o melhor que a gente tem. Ele vai dizer, e você tem que amar seus próximos, mas depois ele vai dizer uma coisa interessante, como a si mesmos. É dizer que tudo começa com Deus, depois continua comigo, mas isso que vai comigo também vai com o outro. Então, me parece que a gente só fica, muitas vezes, no meio. Amar no final, como a si mesmo, não? Como a si mesmo. Então, a gente fala, como a mim mesmo. Mas fala, e ama seu próximo como a si mesmo, porque você primeiro ama Deus. Então, a fonte sempre vai ser Deus. A gente não produz amor, não? A gente aprende e recebe como um presente de parte de Deus, como um dom espiritual, o amor, 1 Coríntios capítulo 3, etc. Então, me parece que o grande problema nosso é que a gente se esquece dessa escada, não? Essa escada. E o povo de Israel tinha esquecido disso também, porque estava amando a Deus ritualmente, quando na verdade estavam se amando eles mesmos. E esqueceram de amar os outros, porque esqueceram de amar a Deus. E me parece que esse seria o grande enfoque, talvez, resumindo o que o pastor estava dizendo. Você que nos acompanhou até aqui, você percebeu que há uma progressão aqui. Primeiro, Deus pagou o preço, me amou. Depois, Deus pediu que eu o imitasse. E ao imitá-lo, certamente, tendo o amor de Deus em meu coração, não haverá uma forma melhor de imitá-lo do que servi-lo fielmente, mas também de servir ao nosso próximo, fazendo o melhor pelo outro. E como foi dito até aqui, não com essas palavras, mas eu resumo, o Dr. Lélio nos colocou, pastor Lélio, que ninguém dá aquilo que não tem. E um outro resumo que poderíamos fazer é, melhor é dar do que receber. E o próprio Deus nos mostrou isso se dando por nós. Pastor Carlos Olivares, pastor Lélio Leles,
muito obrigado por terem estado conosco. Foi muito boa a nossa discussão, o nosso estudo aqui. E eu tenho certeza que quem nos assistiu foi abençoado com aquilo que vocês apresentaram. Sejam os irmãos da igreja, de outra denominação, no canal da Igreja do NASP ou da Adventistas Brasil, ou professores que estão nos assistindo agora, se preparando para ministrar a lição na sua igreja. Eu tenho certeza que todos eles terão agora uma explanação muito mais enriquecida depois de ouvirem o que vocês trouxeram, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Pastor Carlos, obrigado pela segunda participação nesta temporada. Pastor Lélio, fica o convite para um retorno, tá bom? Para uma próxima lição. E eu gostaria de pedir que o pastor Carlos, então, fizesse a oração final neste momento, nos despedindo desse momento de estudo que foi tão proveitoso. Ok, vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, pelos ensinos que nós encontramos nela. Eu te peço para que o Senhor nos possa ajudar sempre a lutar contra essa rotina que pode estar atrapalhando nossa vida espiritual. Que nós sempre lembremos que o princípio sempre tem que estar com o Senhor, que nossa vida tem que estar na Sua palavra, na oração, para desse modo poder viver uma vida viva e presente em Cristo. Obrigado, Pai, por tudo, nos acompanha, esteja conosco como sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Lição 11, chegamos ao final, mas não esqueça, antes do vídeo acabar, comente aqui embaixo, deixe o seu comentário, curta, compartilhe, copie o link, cole no seu grupo de professores da Escola Sabatina, cole nas suas redes sociais, conte para os amigos, repasse o canal, mas se inscreva para que você seja sempre notificado quando o novo vídeo for ao ar. Que Deus te abençoe nesta semana, que você tenha realmente a presença dele na sua vida e não se esqueça, nós esperamos você para o tema de número 12, que trataremos na próxima semana. Um abraço e a gente se vê. Até lá!